Antes de você nascer, você fez um pacto sagrado, um plano detalhado, uma missão escolhida a dedo. E depois, você esqueceu tudo. Não foi um acidente, não foi uma falha do sistema, foi intencional. Você concordou em esquecer. E essa é a descoberta mais perturbadora que Raymond Moody e outros pesquisadores fizeram ao estudar milhares de experiências de quase morte. Nós não apenas existimos antes de nascer, nós planejamos esta vida, escolhemos nossos desafios, assinamos contratos com outras almas e depois passamos por um véu de esquecimento que apaga toda essa memória, como se fosse uma bruma densa. Hoje eu vou revelar o que você esqueceu, o que você planejou e por que esse esquecimento era absolutamente necessário para a sua evolução. Como um renascimento. Porque se você entender isso, sua vida nunca mais fará o mesmo sentido. Em 1968, um terapeuta de regressão chamado Leonardo Albuquerque fez uma descoberta acidental que mudaria para sempre nossa compreensão da existência. Ele estava tratando uma mulher com depressão profunda, uma tristeza que parecia não ter origem, uma solidão que nenhuma terapia conseguia curar. Durante uma sessão de hipnose, algo inesperado aconteceu. A mulher não regrediu a uma vida passada, como Leonardo esperava. Ela foi para o espaço entre as vidas, como um portal se abrindo, para o lugar onde as almas existem antes de nascerem, como uma sala de espera celestial. E lá, ela encontrou seu grupo de almas, seres que a conheciam há milênios, conexões que transcendiam qualquer vida individual. E a depressão dela desapareceu, como se a escuridão tivesse sido dissipada pela luz, porque ela finalmente entendeu de onde vinha a solidão, a raiz da sua dor. Ela tinha esquecido quem ela era, de onde vinha, para que estava aqui. Essa sessão mudou a carreira de Leonardo Albuquerque. Pelos próximos 30 anos, ele desenvolveu técnicas especiais de hipnose para acessar esse espaço entre vidas, como um explorador desbravando um novo mundo. E documentou mais de 7.000 casos. Um verdadeiro tesouro de conhecimento. 7.000 pessoas descrevendo o mesmo lugar, os mesmos processos, os mesmos contratos de alma. O que ele descobriu foi extraordinário. Antes de cada encarnação, a alma passa por um processo de planejamento, como um arquiteto criando a planta de uma casa. Ela se encontra com um conselho. Alguns chamam de conselho dos sábios, outros de mentores espirituais, outros simplesmente de os iluminados. E nesse encontro, a alma planeja sua próxima vida. Não em detalhes rígidos, não como um destino imutável, mas como um roteiro com espaços para improvisação, como um mapa com áreas a serem exploradas. A alma escolhe os temas principais, as lições que quer aprender, os desafios que vai enfrentar, as pessoas que vai encontrar, como peças de um quebra-cabeça. E então, ela assina contratos, pactos de alma, alianças espirituais, acordos sagrados com outras almas que também vão encarnar, como parceiros em uma jornada. Você escolhe seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus parceiros românticos, seus professores, seus empregadores e até mesmo seus inimigos. Se você está planejando ter inimigos nesta vida, você escolhe quem serão. Isso pode parecer absurdo à primeira vista. Por que alguém escolheria sofrer? Por que alguém escolheria ter inimigos? Por que alguém escolheria nascer em circunstâncias difíceis? A resposta é simples. Porque a alma não vê o sofrimento da mesma forma que nós. Para a alma,
O sofrimento é uma ferramenta de evolução, uma oportunidade de crescimento, um caminho para a sabedoria. Roberto Soares é um pesquisador que dedicou sua vida a estudar o planejamento pré-nascimento, um verdadeiro detetive da alma. Em 2003, ele teve uma experiência que mudou sua vida. E durante uma sessão com um médium, ele conversou com seres não físicos que sabiam tudo sobre ele, como se lessem o livro da sua vida. Não apenas o que ele tinha feito na vida, mas o que ele tinha pensado, o que tinha sentido. E eles disseram algo que o chocou. Você planejou muitas das suas experiências mais difíceis antes de nascer, como um artesão moldando seu próprio destino. Soares passou os 3 anos seguintes estudando os planos pré-nascimento de dezenas de indivíduos. O que ele descobriu foi que o sofrimento não é sem propósito. Ele está imbuído de significado profundo, como uma mensagem codificada. As doenças físicas, os filhos com deficiência, o vício em drogas, o alcoolismo, a morte de entes queridos, os acidentes, a surdez, a cegueira. Tudo isso pode ter sido planejado antes do nascimento, não como punição, não como karma negativo, mas como oportunidade de crescimento, como degraus em uma escada para a ascensão. Raymond Moody, o pai das pesquisas de experiências de quase morte, endossou o trabalho de Soares. Ele disse que o livro de Soares vale a pena ser lido por seus insights novos e surpreendentes sobre as dificuldades que a maioria de nós enfrenta na vida. Um verdadeiro farol na escuridão. Isso vindo de alguém que passou 50 anos estudando o que acontece após a morte. Um guia experiente no desconhecido. Agora deixe-me explicar como funciona o véu de esquecimento. Este conceito tem raízes antigas. Platão escreveu sobre ele na República. Ele chamou de Rio do Esquecimento, como um portal para uma nova realidade. Um lugar onde a alma esquece seu passado e sua vida, além do corpo físico, antes de reencarnar. Por que esse esquecimento é necessário? Imagine ler um romance onde você já sabe cada reviravolta da trama. Como assistir a um filme repetido. Não há emoção, não há surpresa, não há transformação. Para a alma crescer, ela precisa esquecer. Como uma semente que precisa germinar no escuro, para que possa redescobrir a si mesma. O esquecimento serve vários propósitos. Primeiro, ele permite experiência autêntica. Se você soubesse que planejou cada desafio, você não sentiria as emoções de verdade, não experimentaria o medo real, a dor real, a superação real, e sem emoção real, não há crescimento real. Segundo, ele desenvolve a fé. Se o véu não existisse, você simplesmente saberia que está eternamente conectado ao divino. Não haveria necessidade de busca espiritual. Não haveria desenvolvimento de fé. Como alguém que nunca conheceu a cegueira, valoriza menos a visão, comparado a quem viveu na escuridão e depois encontrou a luz. Terceiro, ele permite aprendizado mais profundo, porque conseguimos esquecer quem somos. Podemos aprender coisas em um nível mais profundo e expandir ainda mais a partir disso. Quarto, ele permite livre arbítrio genuíno. Se você soubesse exatamente o que planejou, suas escolhas não seriam realmente livres. Seriam apenas seguir um script, como um robô programado. O esquecimento cria o espaço para escolhas autênticas. E isso tem um valor inestimável para a alma. Mas aqui está o paradoxo. Você não precisa lembrar conscientemente do plano para vivê-lo plenamente. Estados profundos de quietude, trabalho com sonhos, investigação interior, sincronicidades.
Tudo isso frequentemente traz vislumbres do plano, como lampejos de memória. A sensação de que esta dor tem propósito, de que esta pessoa deveria cruzar meu caminho, de que esta lição parece familiar. Essa sensação é real. É uma parte de você que se lembra, mesmo quando a mente consciente esqueceu. Agora deixe-me explicar os diferentes tipos de contratos de alma que você pode ter assinado. O primeiro tipo é o contrato de alma com sua família. Você escolheu seus pais. Isso pode ser difícil de aceitar, especialmente se você teve uma infância traumática. Mas a pesquisa de Leonardo Albuquerque, o terapeuta de regressão, sugere que as almas frequentemente reencarnam com o mesmo grupo de almas, vida após vida, trocando papéis, aprendendo juntas. Seu pai, nesta vida, pode ter sido seu filho em outra. Sua mãe pode ter sido sua irmã. Seu irmão pode ter sido seu melhor amigo. Os papéis mudam, mas as conexões permanecem. E os desafios que você enfrentou com sua família, eles podem ter sido planejados, não para puni-lo, mas para ensinar algo que sua alma precisava aprender. O segundo tipo é o pacto de alma romântica. Você já conheceu alguém e sentiu uma conexão instantânea? Como se já se conhecessem, como se houvesse algo familiar naquela pessoa. Isso pode não ser imaginação. Pode ser reconhecimento. Uma alma reconhecendo outra com quem já compartilhou muitas vidas. Mas aqui está algo importante. Pactos de alma românticos não garantem finais felizes. Às vezes, duas almas planejam se encontrar, se amar e depois se separar, porque a separação era parte do plano, parte da lição, parte do crescimento. Isso explica por que alguns relacionamentos parecem predestinados, mas ainda assim terminam. Não foi um erro, foi o plano. O terceiro tipo é o pacto de colisão. Este é um dos mais fascinantes. Às vezes, alguém entra na sua vida brevemente, apenas para mudá-la de direção. Um estranho que diz algo que transforma sua perspectiva. Um acidente que muda seus planos. Uma oportunidade que aparece do nada. Os pesquisadores chamam isso de pacto de colisão. Alguém que concorda em colidir com sua vida no momento exato em que você precisa. Para empurrá-lo de volta ao caminho, para acordá-lo, para lembrá-lo de algo que esqueceu. Você pode nem lembrar o nome dessa pessoa, mas ela cumpriu seu pacto. O quarto tipo é o pacto de desafio. Este é o mais difícil de aceitar. Algumas almas concordam em ser seus antagonistas nesta vida. Seu chefe abusivo, seu parceiro tóxico, seu amigo que te traiu. A pesquisa sugere que algumas dessas pessoas podem ter assinado um pacto com você antes de nascer. Não para destruí-lo, mas para ensiná-lo algo. Coragem, limites, autoestima, perdão. Lições que só podem ser aprendidas através do conflito. Isso não significa que você deve aceitar abuso. Não significa que não deve se proteger. Significa que mesmo nas situações mais dolorosas, pode haver um propósito mais profundo. Uma lição que sua alma escolheu aprender. O quinto tipo é o pacto de serviço. Algumas almas planejam vidas de serviço, não para aprender, mas para ensinar, não para crescer, mas para ajudar outros a crescerem. Almas mais avançadas frequentemente escolhem vidas desafiadoras, especificamente para ajudar outras almas. Um pai que cuida de um filho com deficiência. Um terapeuta que dedica a vida a curar outros. Um voluntário que serve os menos afortunados. Essas podem ser almas em missão de serviço, cumprindo pactos que assinaram não por necessidade própria, mas por amor aos outros. Agora deixe-me falar
sobre o que acontece quando você morre. Quando cruzamos para o mundo espiritual, o véu do desconhecimento é removido e sabemos novamente quem realmente somos. Espíritos que escolheram experimentar uma vida humana para o aprendizado e crescimento da alma. Nossa vida é revisada com um de nossos guias. Vemos como cumprimos os objetivos e lições que foram estabelecidos antes de nascermos. Esta é a revisão da vida que Raymond Moody documentou em milhares de casos. Mas não é um julgamento externo, é uma avaliação, uma compreensão, uma integração. Você vê onde cumpriu seu pacto, onde se desviou, onde aprendeu, onde falhou, não para ser punido, mas para entender. E então, você planeja a próxima vida. O ciclo continua, até que todas as lições sejam aprendidas, todos os karmas sejam resolvidos, todas as evoluções sejam completadas. O Instituto Leonardo Albuquerque treinou terapeutas em todo o mundo para facilitar sessões de vida entre vidas. Mais de 55.000 sessões foram conduzidas. E os relatos são notavelmente consistentes. Pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes backgrounds, todas descrevendo o mesmo processo. O conselho dos sábios, o planejamento da vida, os pactos de alma, o véu do desconhecimento. Isso não é coincidência, é evidência. Evidência de que existe um processo, uma estrutura, um propósito por trás de cada vida e de que você, antes de nascer, concordou com tudo isso. Agora, deixe-me compartilhar o que os pesquisadores descobriram sobre por que algumas vidas são mais difíceis que outras. A resposta surpreende muitas pessoas. Almas mais avançadas frequentemente escolhem vidas mais difíceis. Não porque precisam de mais desafios para crescer, mas porque conseguem lidar com mais desafios. E porque desafios maiores oferecem oportunidades maiores de serviço. Uma alma jovem pode escolher uma vida relativamente fácil, poucos desafios, muitas alegrias, uma existência tranquila. Uma alma mais velha, mais experiente, pode escolher algo completamente diferente. Uma vida de doença, de perda, de luta, porque ela sabe que pode lidar com isso. E que algo valioso será aprendido ou ensinado. Isso inverte nossa forma de pensar sobre sofrimento. Nós tendemos a ver pessoas que sofrem como azaradas, ou como punidas pelo karma. Mas a pesquisa sugere outra possibilidade. Algumas das pessoas que mais sofrem podem ser as almas mais corajosas, as que se voluntariaram para as missões mais difíceis. Existe um conceito importante chamado pontos de saída. A pesquisa de Newton e outros sugere que cada vida tem múltiplos pontos de saída planejados, momentos em que a alma pode escolher deixar o corpo. Não um destino fixo, mas opções. Um acidente de carro que poderia ter sido fatal. Uma doença que poderia ter levado à morte. Um momento de perigo que poderia ter terminado a vida. Esses podem ser pontos de saída planejados. Momentos em que a alma avalia se sua missão foi cumprida, se há mais a fazer, se é hora de partir ou continuar. Isso explica por que algumas pessoas sobrevivem a acidentes que deveriam ter sido fatais. Não era seu ponto de saída final. Ainda havia trabalho a fazer. Pactos a cumprir, lições a aprender. E por que outras pessoas partem em momentos que parecem prematuros? Elas cumpriram o que vieram fazer. Era hora de voltar. Isso não diminui a dor da perda. Não torna a morte mais fácil de aceitar, mas oferece uma perspectiva diferente.
Uma perspectiva que vem de milhares de relatos de pessoas que visitaram o outro lado e voltaram. Agora deixe-me falar sobre como você pode começar a lembrar. Você não precisa de uma experiência de quase morte para reconectar com seu plano de alma. Existem formas mais sutis de acessar essa sabedoria. A primeira é através da meditação profunda. Em estados de quietude absoluta, partes da mente consciente se acalmam e partes mais profundas podem emergir. Muitas pessoas relatam ter insights sobre seu propósito durante meditações profundas. Não memórias completas, mas vislumbres, sensações, certezas que vêm de um lugar além do pensamento. A segunda é através do trabalho com sonhos. Os sonhos podem ser uma janela para o inconsciente, e o inconsciente pode ter acesso a memórias que a mente consciente esqueceu. Manter um diário de sonhos, prestar atenção a padrões, notar sonhos recorrentes ou particularmente vívidos. Tudo isso pode oferecer pistas sobre seu plano de alma. A terceira é através da sincronicidade, coincidências significativas. Eventos que parecem coordenados por algo maior. Encontros que parecem predestinados. Esses podem ser momentos em que seu plano de alma está se manifestando. Momentos em que pactos estão sendo cumpridos. Lições estão sendo oferecidas. Caminhos estão sendo iluminados. Prestar atenção às sincronicidades é uma forma de reconectar com o plano. A quarta é através da hipnose regressiva. Esta é a forma mais direta de acessar memórias entre vidas. Terapeutas treinados pelo Instituto Raymond Moody conduzem sessões específicas para isso. Não é garantido. Não funciona para todos. Mas muitas pessoas relatam experiências profundas, encontros com guias, visões de seus pactos de alma, compreensão de seu propósito. A quinta é simplesmente prestando atenção ao que te atrai, ao que te repele, ao que te emociona, ao que te frustra. Tudo isso pode ser pistas. Seu plano de alma deixou marcas em você. E prestar atenção a essas marcas é uma forma de decifrar o plano. Agora, deixe-me abordar uma questão que muitas pessoas têm. Se eu escolhi tudo isso, por que escolheria tanto sofrimento? Esta é a pergunta mais difícil, e a resposta exige uma mudança de perspectiva. Do ponto de vista humano, o sofrimento é ruim, algo a ser evitado, algo que indica que algo deu errado. Do ponto de vista da alma, o sofrimento é uma ferramenta, uma oportunidade, um professor. A alma não teme o sofrimento da mesma forma que a mente humana, porque a alma sabe que é eterna, que sobreviverá a tudo, que nada pode realmente destruí-la. E com essa perspectiva, escolher desafios faz sentido. É como um atleta que escolhe treinos difíceis, não porque gosta de sofrer, mas porque sabe que o treino o tornará mais forte. A alma escolhe desafios não porque gosta de sofrer, mas porque sabe que os desafios a tornarão mais sábia, mais compassiva, mais evoluída. E há outra razão. Algumas almas escolhem sofrimento para ajudar outras. Um filho que nasce com uma condição especial pode estar ensinando seus pais sobre amor incondicional. Uma pessoa que enfrenta doença pode estar mostrando a outros como lidar com a adversidade. Uma vida de pobreza pode estar desenvolvendo humildade e compaixão. O sofrimento de uma pessoa pode ser o crescimento de muitas outras. E algumas almas se voluntariam para esse papel, não por punição, por amor. Raymond Moody documentou muitos casos assim em seus livros.
Pessoas que descobriram através de regressão que suas vidas mais difíceis foram escolhidas como serviço, como presentes para outras almas, como contribuições para a evolução coletiva. Isso não elimina a dor, não torna o sofrimento agradável, mas pode dar significado. E significado é o que permite que continuemos. Agora, deixe-me falar sobre o que você pode fazer com esse conhecimento. A primeira coisa é parar de se ver como vítima. Se você escolheu seus desafios, você não é vítima deles. Você é o protagonista de uma história que você mesmo escreveu. Isso não significa que você deve aceitar tudo passivamente. Não significa que não deve lutar por mudanças. Significa que você tem mais poder do que pensa. Você não está à mercê do destino. Você ajudou a criar o destino. E se você ajudou a criar, você pode ajudar a navegar. A segunda coisa é buscar o propósito em cada desafio. Se cada dificuldade foi planejada, cada uma tem um propósito. Qual é a lição? O que posso aprender? Como posso crescer? Fazer essas perguntas transforma sua relação com os problemas. Eles deixam de ser obstáculos e se tornam oportunidades. A terceira coisa é honrar seus pactos de alma. Você fez acordos com outras pessoas. Acordos que talvez não lembre conscientemente, mas pode sentir. A pessoa que você sente que deve ajudar. A relação que parece importante demais para abandonar. A missão que parece ser sua mesmo que não saiba por quê. Essas sensações podem ser ecos de pactos, e honrá-los é cumprir o que você veio fazer. A quarta coisa é perdoar. Se as pessoas que te machucaram estavam cumprindo pactos, elas estavam te servindo de uma forma torta, de uma forma dolorosa, mas servindo. Isso não justifica o que fizeram. Não significa que você deve tolerar abuso, mas pode significar que você pode perdoar, não por elas, por você, para se libertar do ressentimento que só machuca você mesmo. A quinta coisa é confiar. Você planejou esta vida com sabedoria, com ajuda, com propósito. Você não veio aqui sem preparo. Você trouxe recursos, aliados, capacidades. E você pode confiar que tem o que precisa para cumprir sua missão, mesmo quando não parece, mesmo quando tudo parece perdido. Você está equipado para isso. Você se equipou para isso, antes de esquecer. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem quando ouvem sobre pactos de alma. Se tudo foi planejado, onde está o livre-arbítrio? Esta é uma pergunta crucial. E a resposta é mais sutil do que parece. O planejamento pré-nascimento não é predestinação. Pense nisso como um cenário preparado para a improvisação. Você vem com certos adereços, atores, temas, mas a peça se desenrola em tempo real. Você escolheu os desafios, mas como você vai responder a eles? Isso é sua escolha no momento. Você pode crescer com eles, ou resistir a eles. Pode aprender as lições, ou evitá-las. O plano oferece oportunidades. Suas escolhas determinam se você as aproveita. E essa é a beleza do sistema. Ele combina estrutura com liberdade, propósito com escolha, destino com livre-arbítrio. Você não está seguindo um script rígido. Você está improvisando dentro de um contexto que escolheu. Raymond Moody descobriu algo interessante sobre isso em suas sessões. Quando as pessoas acessam suas memórias entre vidas, elas frequentemente veem que lhes foram oferecidas escolhas. Não uma única vida predeterminada, mas opções. Diferentes corpos, diferentes famílias, diferentes desafios.
e a alma escolheu, com orientação dos guias, com a orientação do conselho dos sábios. Mas no final, a escolha sempre foi da sua alma. Você escolheu esta vida dentre inúmeras opções. E dentro desta vida, você continua escolhendo. A cada momento, a cada decisão, a cada encruzilhada. O seu pacto de alma não elimina sua liberdade. Ele apenas contextualiza essa liberdade. Agora, permita-me compartilhar alguns sinais de que você pode estar cumprindo o seu pacto de alma. O primeiro sinal é a sensação de propósito. Quando você está alinhado com seu pacto, você sente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo que seja difícil. Essa profunda sensação de propósito é um indicador, um guia. O segundo sinal é a sincronicidade. Quando portas se abrem sem esforço, quando as pessoas certas aparecem no momento exato, quando oportunidades surgem de formas inesperadas. Isso pode indicar que você está, sim, no caminho do seu pacto. O terceiro sinal é a paz interior. Mesmo em meio a dificuldades e desafios, você sente uma paz profunda, uma sensação de que tudo está exatamente como deveria estar. Isso pode ser sua alma reconhecendo que o plano está se desdobrando, que está acontecendo exatamente como deveria. O quarto sinal é a confirmação através dos outros. Pessoas que dizem que você as ajudou. Impactos positivos que você nem imaginava ter causado. Vidas que você tocou sem sequer perceber. Esses podem ser pactos sendo cumpridos, propósitos sendo alcançados. O quinto sinal é a sensação de completude. Quando você finaliza algo importante e sente que era exatamente para isso que você veio. Uma missão cumprida, um propósito realizado. Essa sensação é um indicador poderoso. E quais são os sinais de que você pode estar se desviando do seu pacto de alma? A sensação persistente de que algo está errado, de que você deveria estar fazendo outra coisa, de que está desperdiçando seu tempo precioso. Essa inquietude pode ser sua alma sinalizando, chamando sua atenção. Depressão sem causa aparente, ansiedade que não desaparece, sensação de vazio que nada preenche. Esses podem ser sinais de desalinhamento. Não necessariamente, mas possivelmente. E prestar atenção a esses sinais pode ajudá-lo a voltar ao caminho certo. A pesquisa de Leonardo Albuquerque menciona algo chamado contrato de colisão, ou encontrão, quando alguém está muito desviado do seu caminho. Outra alma pode colidir com essa pessoa para empurrá-la de volta. Um encontro inesperado, um evento que muda tudo, uma crise que força uma reavaliação completa. Esses podem ser contratos de colisão sendo ativados. Outras almas cumprindo seus acordos de ajudá-lo a voltar ao caminho. Mesmo quando parece que a vida está desmoronando. Pode ser uma correção de curso. Uma forma de te trazer de volta ao que você veio fazer. Deixe-me resumir o que abordamos. Antes de nascer, você existia como alma. Você planejou esta vida com a ajuda de guias espirituais e do conselho dos sábios. Você escolheu seus desafios e suas oportunidades. Você assinou pactos com outras almas, acordos de encontro, acordos de desafio, acordos de serviço. E então, você passou pelo véu do desconhecimento, deliberadamente, para que pudesse viver a experiência de forma autêntica. Você está agora no meio desse plano, cumprindo pactos que não se lembra de ter assinado, aprendendo lições que escolheu aprender. E, a cada momento, você tem o livre arbítrio de como responder. O pacto oferece o contexto.
Suas escolhas escrevem a história. E quando esta vida terminar, o véu será removido. Você lembrará de tudo, avaliará como foi e planejará a próxima jornada. O ciclo continua, até que todas as lições sejam aprendidas e a alma retorne à sua fonte divina. Não há nada a temer nesse processo. Você já fez isso antes, muitas vezes, e você fará de novo, até completar a jornada. Esse conhecimento muda tudo. A forma como você vê seus desafios, a forma como você vê as pessoas na sua vida, a forma como você vê a si mesmo. Você não é uma vítima do destino. Você é o autor da sua história. Um autor que escolheu esquecer, para que a história pudesse ser vivida de verdade. E essa é a maior aventura que existe. A aventura de ser humano. A aventura de esquecer quem você é, para poder se redescobrir. Você está no meio dessa aventura agora e está exatamente onde planejou estar. Este canal existe para revelar essas verdades, para mostrar o que a pesquisa descobriu sobre a existência além da morte e antes do nascimento, para ajudar você a se reconectar com o propósito que esqueceu. Se este vídeo te ajudou a ver sua vida de forma diferente, inscreva-se, deixe um comentário me contando. Você já sentiu que planejou algum aspecto da sua vida antes de nascer? Alguma conexão que parecia predeterminada? Algum desafio que parecia ter um propósito maior? Eu quero saber, porque essas histórias confirmam o que a pesquisa descobriu. Você fez um pacto antes de nascer. E mesmo que tenha esquecido os detalhes, pode cumpri-lo. Basta prestar atenção, os sinais estão lá, o caminho está sendo iluminado. E você está exatamente onde deveria estar. Confie nisso e continue. Até o próximo vídeo.